Sabe, quando a gente olha para uma cidade, raramente as coisas acontecem por acaso. Cada rua, cada praça, cada bairro, tudo isso segue um plano, um grande projeto que, no fundo, define o futuro de todo mundo que vive ali. Então fica a pergunta, né? Quem é que decide onde vai ficar um parque, onde pode construir casa, onde se instala uma fábrica? Bom, a resposta para isso tudo está num documento-chave chamado Plano Diretor. E é exatamente sobre o Plano de São Joaquim de Bicas que a gente vai conversar hoje. Para a gente entender bem, separei nossa conversa em 5 pontos. Primeiro, o que é de fato esse tal de plano diretor? Depois, como ele organiza a cidade com o zoneamento. A gente vai ver também uma ideia bem legal de proteção à natureza, como o plano pensa a mobilidade e, o mais importante, como a voz de quem mora na cidade entra nessa história toda. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a base de tudo. O que é, afinal, esse plano diretor? Ele é, literalmente, o alicerce que vai sustentar o futuro da cidade. Pensa nele como se fosse a planta baixa da cidade. O próprio texto da lei diz que ele é a principal ferramenta que guia, tudo o que o poder público faz. E o objetivo final é um só: garantir o bem-estar de quem mora lá. E olha, a importância disso é gigante. O plano diretor não é só mais uma lei, não. Ele está no topo da pirâmide. É ele que manda no orçamento da cidade, nas leis de construção, nos planos de saúde, de transporte. Ou seja, nada importante pode ser decidido sem olhar para ele primeiro. Ele dá as cartas. Certo, mas como é que esse plano, que está no papel, vira realidade na cidade? É aí que entra o zoneamento. Pensa num grande mapa da cidade todo dividido em fatias coloridas. Cada cor representa uma zona com regras próprias, dizendo o que pode ou não pode ser construído ali. E esse zoneamento busca um equilíbrio. De um lado da moeda, a gente tem áreas como a Zona de Proteção, a ZP1, que são tipo santuários intocáveis para preservar a natureza e a cultura local. Já do outro lado, tem a Zona de Desenvolvimento Económico, a ZDI, que é o motor da cidade, focada em indústrias e logística. Lá, por exemplo, não pode construir casa nova, para não misturar as coisas. E mesmo onde se pode morar, existem diferenças. A Zona de Atividades Complementares 1, a ZAC 1, é para aquele bairro mais calmo, sabe, com casas, mais espaços, sem muito prédio. Já a ZAC 3 é o contrário. A ideia ali é ter mais movimento, prédios mais altos com moradia, comércio e serviço tudo junto, para criar pequenos centros econômicos dentro dos bairros. Agora a gente chega numa parte que eu achei sinceramente uma das mais interessantes do Plano de Bicas. É um conceito que vai além de só proteger a natureza. Ele tenta tecer o meio ambiente e a cultura no dia a dia da cidade. E o nome disso é Trama Verde e Azul. O nome é poético, mas a ideia é super prática. É como se a cidade estivesse tecendo uma grande rede que conecta tudo. Os rios, as matas, os locais históricos e até a agricultura familiar. Tudo isso junto, formando a espinha dorsal da cidade. E como essa trama funciona na prática? Bom, ela se apoia em 4 pilares. O primeiro é o fluvial, para cuidar dos rios. O segundo é o minerário, para garantir que as áreas de mineração sejam recuperadas. O terceiro é o cultural, para proteger a história e a identidade local. E o quarto é a agroecologia, para fortalecer a agricultura familiar e sustentável. Juntos, esses 4 pontos formam o que a gente poderia chamar de coração verde e azul de Bicas. Beleza, já falamos de onde construir e de como proteger a natureza. Mas e para se mover pela cidade? Porque uma cidade é isso também, né? É ir de um lugar para o outro. Vamos ver o que o plano diretor diz sobre o futuro da mobilidade em Bicas. E aqui tem uma coisa que chama muito atenção, é uma inversão de valores do que a gente está acostumado a ver. O plano define uma ordem de prioridade bem clara. Em primeiríssimo lugar, o pedestre, quem anda a pé ou de bicicleta. Depois vem o transporte público. E só por último, lá no final da fila, é que vem o carro particular. E o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Quer dizer que as ruas precisam ser pensadas primeiro para as pessoas, com calçadas boas e seguras, com ciclovias e com um transporte público que funcione de verdade, que seja uma opção de qualidade para todo o mundo. E para fechar, a gente chega no ponto que talvez seja o mais fundamental de todos: as pessoas. Porque um plano como esse não pode ser só um monte de regra técnica, né? Ele tem que ter um jeito de a população participar. E tem. Vamos ver como isso acontece. A principal porta de entrada para essa participação é o Conselho da Cidade. É ali que as grandes decisões são tomadas. Pensa nele como a grande mesa de debates, a ponte que liga diretamente a população com a prefeitura para discutir e fiscalizar
tudo que está no plano diretor. E aqui vem o pulo do gato. Olha só como esse conselho é formado. São 13 pessoas no total. 6 são do governo, da prefeitura, mas 7, a maioria, são representantes da sociedade civil, ou seja, gente de associações de bairro, de sindicatos, empresários. Isso quer dizer que, na hora do voto, a voz da comunidade tem, por lei, mais peso. E não é só para inglês ver, não. Os poderes do conselho são bem concretos. Eles podem propor mudanças no próprio plano diretor. Podem barrar ou aprovar um shopping novo, por exemplo. Podem chamar audiências públicas para discutir um tema e até investigar denúncias se o plano não estiver sendo cumprido. É uma ferramenta de participação muito poderosa. Então, no final das contas, o que a gente vê é que o plano diretor de São Joaquim de Bicas é muito mais que um calhamaço de papel com regras. Ele é um documento vivo. É um projeto de futuro que tenta equilibrar as coisas, mas principalmente que entrega as ferramentas para que esse futuro seja construído não só para as pessoas, mas pelas pessoas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Com um projeto tão detalhado e com tantos caminhos abertos para a participação, a grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser o papel de cada um na construção desse futuro para Bicas?